Bom, eu tenho 45 anos de idade, cerca dos quais 35, mais ou menos, torcendo, sofrendo, vibrando por esse time. E sabe, gente, tem hora que cansa, tem hora que cansa demais. A gente acabou de ver aí Corinthians de novo nas notícias policiais, em vez de no noticiário esportivo, nas notícias policiais. Sabe, sempre foi muito bonito esse discurso de não vivemos de títulos, vivemos de Corinthians. O que não deixa de ser verdade, porque eu falo, eu sou corintiano e se o Corinthians cair pra quinta divisão, se o Corinthians tiver cinco torcedores, eu vou ser um deles. Eu não é ganhar títulos que me faz torcer pro Corinthians, entendeu? Tem sim essa parte, existe um amor pelo clube, independente da fase que ele esteja. Isso aí é meio que balela, todo corintiano. É meio que óbvio, aliás, corrigindo a palavra, todo corintiano sabe disso. Só que as pessoas que estão no Corinthians, e não tô falando dessa gestão, né? Tô falando praticamente de todas as gestões aí, eu acho que talvez o. Não posso afirmar com todas as palavras, mas talvez o último presidente que o Corinthians teve que realmente amava o Corinthians e que não entrou lá pra usufruir do clube para ganhar em benefício próprio, talvez tenha sido o Vicente Mateus, né? Que tirava dinheiro do bolso dele para pôr no Corinthians. Mas os dirigentes que estão lá se aproveitam dessa falácia para fazer o Corinthians viver na mediocridade. Porque como pode um clube como o Corinthians? A gente tá falando de um time que fatura mais de 1 bi anual, que tem a torcida mais apaixonada do Brasil, que o time tá na merda, tá brigando contra o rebaixamento, a torcida bota 40 mil pagantes todos os jogos. Só não coloca mais porque o estádio não comporta mais. Um time que tem a marca mais valiosa, o Flamengo tem ali, né? Dizem eles a maior torcida, mas em termos de valor de marca, várias empresas que fazem esse tipo de análise já falou que a marca do Corinthians vale mais. A gente tem o nosso rival que nem tem a marca tão valiosa, não tem nem se compara a quantidade de torcedores. Então, assim, o Corinthians é um canhão que poderia faturar muito mais do que fatura, deixar os rivais no chinelo. A gente viu muito essa brincadeira quando o Corinthians ganhou a Taça Libertadores e o Mundial, que o Corinthians ia ser o Real Madrid das Américas e tinha potencial para isso. Só que eu comparo muito o Corinthians com o Brasil. País continental, país de riquezas e mais riquezas, país que não tem desastres naturais, pelo menos não assim, por exemplo, como o Japão, né, que tem terremotos e, enfim, tsunamis que devastam o país, e eles têm capacidade de se reconstruir. O Brasil não tem nada disso, então ele não é aquele como o Japão acontece, que dá passos à frente, depois acontece um desastre desse, tem que dar passos atrás e se reconstruir. O Brasil era para ser só. Se ele crescesse de pouquinho em pouquinho, né? Já era para ser a potência, mas sempre vem a desgraça dos políticos acabar com o país. E eu comparo com eles a mesma coisa. É um time que tem um potencial assim, é gigantesco, não dá nem para mensurar o quanto o Corinthians poderia ser grande. E sempre tem os dirigentes, pessoas que entram lá basicamente com aquela mentalidade: a gente tem 3 anos para fazer dinheiro aqui. E, cara, eu fico muito triste de falar sobre isso. É muito difícil ver. Tal... Eu convivo com pessoas que não gostam de futebol e a pessoa não consegue entender esse amor que a gente tem pelo clube, mas a gente que tem, entende. Se você que tá me assistindo aí, que também ama o clube desse jeito, e até um torcedor rival, você também vai amar o seu clube da mesma forma que eu amo o Corinthians. E é difícil explicar, cara, porque a gente não ama as pessoas que estão lá.
Obviamente, um jogador que tem uma história muito bonita com o clube, pô, eu tenho uma gratidão. Se eu ver o cara, eu vou querer ter uma oportunidade de tirar uma foto, como por exemplo com o Marcelinho Carioca, com o Cássio da vida. Mas a gente não ama os caras, a gente ama isso daqui. E ver pessoas que entram lá só com interesses escusos, vendo o time entrar mais uma vez nas páginas policiais. Quando que a gente vai ver um gestor? Eu digo, não precisa amar o Corinthians, não precisa ser corintiano. Mas quando a gente vai ver o clube gerido por uma gestão séria, como por exemplo, do nosso rival, a Leila Pereira, pelo que me consta aí, nem palmeirense ela é. Hoje em dia, né? Ela se declara palmeirense, obviamente, mas pelo que consta aí, ela é vascaína. Mas gestão séria. Fez um time que, como eu falei, que não tem nem, sei lá, metade do potencial do nosso time de gerar receita. Tá com todas as dívidas sanadas e a gente fala de gestão séria. Meus caras não tinham dinheiro para pagar a conta de luz. Caiu pra Série B duas vezes, esteve próximo de cair a terceira. E olha onde os caras estão agora, onde era pro Corinthians, tá, cara? Jogando mais um Mundial. Independente da nossa brincadeira de que eles não vão ganhar de novo, mas enfim, cara, os caras estão lá, ganharam várias Libertadores nos últimos tempos aí. Lugar que era pro Corinthians, tá, gente? Era pro Corinthians estar fazendo isso. Quando que a gente vai ter uma gestão séria, pessoas realmente comprometidas em fazer o Corinthians ser grande? Sabe, isso aqui é um desabafo de um corintiano que não aguenta mais isso, cara. É como eu falo, eu não vou deixar de torcer pro Corinthians. Pode estar na quinta divisão. Quando o Corinthians caiu pra Série B, só fortaleceu mais o meu amor pelo Corinthians, mas esse discurso de corintiano não vive de títulos, como eu falei, é verdade. Eu vou continuar amando o Corinthians independente de ganhar, mas é muito frustrante saber que era pro Corinthians ter esse protagonismo que os nossos rivais estão tendo. Era o Corinthians que tinha que estar nesse lugar e com tranquilidade, com o pé nas costas. Você acha que se, como eu dei o exemplo, o nosso rival que não tem nem, sei lá, metade da capacidade de faturar que o Corinthians tem, se o Corinthians fosse gerido de maneira séria, não era pro Corinthians estar fazendo duas vezes mais do que eles estão fazendo? Não ter mais três, quatro Libertadores na conta, não ter mais um Mundial aí na conta? Quando isso vai acabar, gente? Quando isso vai acabar? Bom, é só um desabafo. Só queria fazer esse desabafo. Vai, Corinthians, tamo junto.